Semana Anti-Bullying, cantina com alimentação saudável, balé, capoeira, teatro, inglês a partir do maternal, Jean Piaget Kids São Vicente, Praia do Itararé, a grande travessia da pessoinha mais importante da sua vida. Jean Piaget Kids São Vicente, Praia do Itararé. Esta é a ZYU 752, Nova FM 87.9. Ou pela internet novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. Jornalismo Nova FM. Em 5 segundos, Manhã de Notícias. A partir de agora, Manhã de Notícias. Os fatos mais importantes do dia. Apresentação, Bruno Gutierrez. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje, quarta-feira, dia 11 de julho, Dia Mundial da População. Às 8 horas e 5 minutos está no ar pela Nova FM mais uma edição do Jornal Manhã de Notícias, que recebe nos estúdios Miguel Pasquarelli Filho. Miguel, bom dia, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Bom dia, Bruno, bom dia a todos, professor Hélio, Castelo Branco. Hoje temos aqui o Nuno Alvarez, Neno Alvarez, perdão. Isso. E a todos os ouvintes tenham um bom dia. Muito bem, como o Miguel já adiantou, participa conosco também, ele que é professor, especialista, consultor ambiental, Hélio Lopes. Hélio, bom dia, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Nova, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Como também já adiantou, Miguel participa conosco, Jeffer Castelo Branco, da Associação de Combate a Poluentes. Jeffer, bom dia, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Bom dia a todos aqui da mesa, bom dia aos ouvintes, bom dia à população mundial, né? É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Muito bem, nos trabalhos técnicos temos Neno Alvarez, sempre lembrando que você ouve não só o Manhã de Notícias, como toda a programação da Nova FM pelo 87.9 para a região, ou em qualquer lugar deste mundo pelo nosso site novafmsv.com.br. Você também pode ouvir a Nova FM diretamente pelo seu celular, é só baixar o aplicativo da Nova FM para as plataformas Android e iOS. Além disso, você também pode nos acompanhar via Facebook, nos siga e assista a nossa live lá no facebook.com/novafmsv. Quem nos assiste neste momento vê aqui à minha direita Neno Alvarez, eu aqui de costas com fones, na sequência Miguel Pasquarelli, professor Hélio Lopes e Jeffer Castelo Branco. Você também pode participar desta edição do Manhã de Notícias, mande seu bom dia, sua pergunta, seu questionamento aqui para os nossos participantes pelo WhatsApp. O número é 13991214342, repetindo 13991214342. Agora 8 horas e 7 minutos. Nova FM, serviço. E a Dersa, responsável pela travessia de balsas aqui da região, informa que a travessia entre Santos e Guarujá operando com 6 embarcações, o clima encoberto. Tempo previsto para embarque do lado de Santos é de 15 minutos. Já em Guarujá, essa espera dobra, vai para 30 minutos. Já a travessia entre Bertioga e Guarujá operando só com uma embarcação, clima de garoa. Tempo previsto de embarque de ambos os lados é de 30 minutos. E na travessia entre Santos e Vicente Carvalho, 3 embarcações operando, clima encoberto, tempo de espera de ambos os lados é de 12 minutos. 8 horas e 8 minutos. Estradas. E a Ecovias, concessionária responsável por administrar o sistema Anchieta Imigrantes que liga a Baixada Santista ao Planalto da capital paulista, informa que na rodovia Anchieta há tráfego lento, sentido de São Paulo, do quilômetro 13 ao quilômetro 10, devido ao excesso de veículos. As demais rodovias da região, tráfego fluindo normalmente na manhã desta quarta-feira. Agora 8 horas e 9 minutos. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do prefeito afastado de Mongaguá, Arthur Parada Prosta, que buscava a revogação da sua prisão preventiva. O ministro não verificou nos autos situação manifestante contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal apta a autorizar a atuação do Supremo no caso. Prosta foi preso no dia 9 de maio pela Polícia Federal durante a Operação Prato Feito, que investiga desvios de verbas da União para educação, principalmente na compra de merenda escolar. Durante o mandato de busca e apreensão na casa do Tucano, do ex-Tucano agora, né, que foi
afastado do partido, foram encontrados 5,3 milhões de reais, cujo a origem do dinheiro o prefeito afastado não soube explicar. Miguel, mais uma vez, Gilmar Mendes surpreendendo, ele que costuma soltar todo mundo, manteve pela segunda vez Arthur Parada Próxima preso. Nós temos assistido nesses últimos tempos, são situações desafiadoras, né? No meio judicial. De um lado, você vê, dizer-lhe, pelo que você nos colocou aqui aos ouvintes, de que ele não viu fato novo, etc., dentro daquilo que seja normas do Supremo Tribunal Federal. Mas as normas do Supremo Tribunal Federal já havia decidido há 2 anos atrás da prisão da segunda instância. E mesmo assim, se colocando de forma absurda, então, usando o critério do senhor Gilmar Mendes, ele simplesmente tira da cadeia, sem tornozeleira, sem nada, o seu Zé Dirceu. Então, se nós formos verificar, existem conflitos nessas decisões. São decisões, ora monocráticas, ora, às vezes, de turma, que se contrapõem às decisões do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, não apoio e não aprovo as atitudes que teve o prefeito Maganguá, tinha ele, assim, como uma liderança política da nossa região. Ela foi lamentável o ocorrido e continua sendo lamentável, mas muito mais esses desencontros que nós assistimos dentro do próprio Poder Judiciário. Se nós verificarmos esse final de semana, acho que simboliza isso que eu estou colocando a todos. Realmente, o que houve no final de semana, né, de libera, solta e vai, não vai, foi uma coisa incrível, né, envolvendo... Aí você começa a verificar, Bruno e ouvintes, as coisas, né? Esses desencontros, ou essas decisões monocráticas, essas decisões que são tomadas, começam... o cidadão deve entender o seguinte: olha, se lá no Supremo uma turma diverge daquilo que é decidido no Supremo, ora, se eu estou aqui no plantão, eu sou o único que existe nesse momento para tomar uma decisão, vou tomar, sem que isso não olhasse com cuidado, com os critérios determinados, né, da própria turma da qual ele pertence, da Justiça Federal. Então, essas coisas isso pode ocorrer, quer queira, quer não, pode ocorrer uma forma de que a pouco cada qual vai tomar uma atitude e vão ver o que acontece. Isso pode acontecer na Justiça de primeiro grau, na segunda instância, amanhã vai no Supremo, já está ocorrendo. Quer dizer, então a gente começa a verificar que não há uma estabilidade jurídica nesse país. Pelo contrário, existe uma instabilidade que nos deixa meio atônitos, né? Concordo. Agora, 8h13. E o Instituto Sócrates Guanais, gestor do Hospital Regional Jorge Rossmann, em Itanhaém, faz até esta sexta-feira a seleção para assistente de departamento pessoal, auxiliar de farmácia, enfermeiro obstetra, obstetriz, enfermeiro de UTI, engenheiro de trabalho, farmacêutico, instrumentador cirúrgico e técnico de enfermagem. Para participar, basta comparecer à Avenida Rui Barbosa, 541, no centro, das 9 horas da manhã até as 2 da tarde, com documentação disponível no site do Instituto, é o www.isgsaude.org. Então está aí quem está procurando uma vaga de emprego na área da saúde. Vagas no Hospital Regional Jorge Rossmann, em Itanhaém. Agora, 8h13. E, Miguel, há uma semana atrás, quando você esteve aqui participando conosco do Manhã de Notícias, nós citamos uma série de ações do PROCON em relação às travessias de balsas e às barcas em geral, realizadas pela Dersa entre Santos e Guarujá, Santos e Vicente Carvalho. E um dos apontamentos citados pelo PROCON foi a questão da precariedade das barcas e até a falta de treinamento de pessoal, principalmente em situações de emergência, né, em situações médicas. E ontem nós tivemos, então, um passageiro que sofreu uma parada cardiorrespiratória e veio a falecer dentro da barca. Era um homem de 68 anos. E segundo uma das passageiras relatou até ao portal G1, né, da TV Globo, da TV Tribuna, né, afiliada da Globo,
Ela explicou que o homem entrou na barca e quando ele estava sofrendo uma parada cardíaca, ele veio a desmaiar, e o funcionário que pilotava a barca se desesperou e pediu ajuda aos próprios passageiros. Ou seja, realmente não tinha nenhum preparo para primeiros socorros, para ali prestar o primeiro atendimento à vítima, né? Então está aí um caso claro do que o PROCON já havia falado uma semana antes. Tudo isso é lamentável, não é? O que nós temos atravessado, essa falta de gestão da coisa pública, ela vai em todos os níveis. Nós estamos falando da balsa, se nós falarmos talvez alguns ambulatórios, pronto-socorros, etc., a gente vê que a gestão, ela não existe, não é? A ponto que dentro da visita já havia comentado isso, de alguns pré-candidatos aqui na região, candidatos a governadores aqui na região. Um deles disse que era interessante que privatizasse, até por questão de gestão. Quer dizer, então fica essa situação e nós não sabemos nesse instante, nesse momento, até onde vai. Porque existe um fato, esse fato ocorre, aí correm as autoridades, vêm as promessas, vêm aquelas tomadas de compromissos, mas no final, quando passa daqui 15, 20 dias, um mês, né, a gente assiste a uma situação cada vez pior, né? Então você vê a todos os níveis essas trocas de ministro indo para cadeia, governador de estado, prefeito que vai para cadeia, ex-governador que já está, caso de Minas Gerais, que está preso. Quer dizer, isso tudo é uma questão de gestão, uma questão de princípio, uma questão de pessoas que não têm amor ao bem público. E isso é muito preocupante para todos nós. Realmente. Agora, 8h16. E agora eu vou pedir também os comentários dos nossos especialistas aqui na área ambiental, porque 2 funcionários da Companhia de Desenvolvimento de São Vicente, a Codesave, empresa responsável pela limpeza do município, foram flagrados despejando resíduos de cal no mar da Praia dos Milionários. O produto era usado para pintar o meio-fio. As imagens da dupla repercutiram nas redes sociais e causaram indignação. A Prefeitura de São Vicente informou ter identificado e advertido os funcionários. A Codesave ressaltou que a prática está em desacordo com a política da empresa, que se empenha justamente em cuidar e preservar a cidade. Agora, professor Hélio, o que pode causar o efeito de você despejar essa cal no mar? Veja, a cal é um produto alcalino, né? Então ele vai alterar o pH, elevando a alcalinidade, né, daquele meio hídrico ali. Eu acredito que no mar, em função da quantidade, não vai ter grandes problemas. Mas o problema não é esse, o problema é a ação em si, em se lançar um resíduo, né? Poderia ser outro tipo de resíduo, né? Muito bem falou Miguel aqui, isso tudo é a falta de gestão mesmo, de orientação, de procedimentos, enfim, a coisa está totalmente largada, cada um faz o que bem entende, da forma que ele mais entende que é correto até, às vezes, muitas vezes, né? Mas ele está errado, né? Eu já vi vários casos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que ocorreu aqui na questão da construção civil. Você sabe que a construção civil, o resíduo, toda vez que um treiteiro ele faz uma fundação, aquele material que ele retirou, segundo a resolução CONAMA, é um resíduo da construção civil. E assim, quando ele faz também perfurações, enfim, para colocar as estacas, ele utiliza um produto chamado bentonita, né? E a bentonita, ela se assemelha, assim, a finalidade dela é manter uma certa rigidez nas paredes para que não desabe, ele possa depois introduzir o concreto, enfim, né? E esse material depois é retirado. E pela resolução CONAMA, ele tem que ter um destino adequado, porque ele tem um pH muito maior que a própria cal, né? Chega aí próximo de 13 quase, tá em torno de 12 e pouco.
Mais um pouco seria um resíduo perigoso. Ele não chega a ser um resíduo perigoso porque ele não ultrapassa esse valor, mas ele é um resíduo não inerte e, portanto, ele tem que ser disposto de forma adequada em um aterro para resíduos não inertes. A maioria, eu já tive atender até por conta do Ministério Público uma vez, um grande empreiteiro aqui, eu não vou nem falar o nome dele, mas ele pegou esse material da construção do seu empreendimento, trouxe aqui para São Vicente de Santos e lançou aqui no Mangue, aqui na zona continental, o que foi flagrado aí pela Polícia Ambiental e acabou indo para o Ministério Público. Eu acabei fazendo o parecer técnico lá, enfim. E aí vem a questão da gestão. Ela ocorre de uma forma errada na parte que é do Estado, do município, como também ocorre com o particular. Quer dizer, não é questão de privatizar que eu vou resolver o problema, Miguel. O problema é que falta gestão em todos os lados. E às vezes até por uma questão de economia, eu acredito que normalmente esse fator está sempre ligado, não quer gastar uma ninharia em função daquilo que ele vai auferir de lucro para lançar isso. Só que quando pego, o custo sai muito maior, além do que ele responde pelo um crime ambiental, né? É o caso que ocorreu e está ocorrendo com esse empreendimento lá de Santos, né, onde ele responde na justiça por crime ambiental. Realmente falta um pouco de conscientização e evitar essa economia porca, né, que fazem, achando que vai economizar um pouco ali, mas no final o resultado acaba prejudicando o meio ambiente, é muito grande e fica aí para as gerações futuras também. Agora, 8h21. E a Prefeitura de Bertioga, no litoral de São Paulo, deu início à implantação do projeto Reciclos na cidade, que visa o tratamento de resíduos sólidos e a solução do problema do lixo urbano na região, né? Segundo a administração municipal, por meio de parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, o Centro de Gerenciamento e Beneficiamento de Resíduos da cidade recebeu 3 equipamentos, sendo uma máquina de semimecanização do sistema de triagem dos recicláveis, um biodigestor e um incinerador. Eu gostaria de saber do Jefferson Castelo Branco. Jefferson, você acompanhou essa implantação desse sistema em Bertioga? Sabe explicar como ele vai funcionar? Olha, eu não acompanhei profundamente o sistema lá de Bertioga, mas a gente sabe que ele tem nas raízes o trabalho do IPT, né? Que foi discutido em várias reuniões e que não aprofundou de fato todos os problemas que nós temos com o gerenciamento de resíduos, né? Uma coisa é fato, a incineração ela não é solução para o tratamento do resíduo urbano, né? Principalmente um país que nem o nosso, de extensão continental, a gente inclusive a própria lei de resíduos sólidos, ela tem lá, elenca lá quais são as prioridades que tem que ser tomada no tratamento do resíduo, e a incineração ela vai contra todos os princípios de reciclagem, ela bota por água abaixo a reciclagem, o envolvimento de catadores e de pessoas que poderiam estar conseguir o trabalho nessa atividade, né? E para queimar o resíduo, né? Você, por exemplo, pega toneladas e toneladas de resíduos que são diariamente produzidas, que levaria décadas, talvez séculos, para se decompor lentamente e naturalmente na natureza, e em 5, 10 minutos você incinera tudo isso de uma vez só, né? Jogando para a atmosfera toda a poluição inerente a esse processo. As pessoas costumam pensar que o incinerador que ele destrói produtos. Na verdade, o incinerador não destrói nada, né? Ele só transforma. E transforma mercadorias que poderiam ser reutilizadas, poderiam ser recicladas, né, retrabalhadas, em muita poluição, em muito material CO2, CO, dioxinas, furanos, tudo que você possa imaginar de poluentes, e atira na atmosfera e a população acaba, que está na rota de influência desses incineradores, sendo vítimas dessas máquinas, né? Então, o Brasil, talvez a incineração fosse a última política se nós não tivéssemos o que fazer com isso. Mas não é verdade. A incineração, ela infelizmente, ela traz consigo, agrega consigo uma quantidade de recursos muito alta,
né, que acaba interessando alguns setores a trabalhar com isso, né? Normalmente, esses incineradores que vêm da Alemanha e vêm da Europa, eles vêm já com tudo vendido, eles já vêm com financiamento, já vêm com endividamento público, já vêm com tudo. Os prefeitos e as autoridades acabam aceitando, porque embute recursos para a prefeitura e às vezes até recursos de caixa 2, a gente não sabe como isso funciona direito, mas funciona assim, e acaba endividando o município, né, e levando as pessoas a arcar com o ônus dos custos da incineração e com o ônus da saúde pública que isso acaba gerando. E o que é mais complicado é que o incinerador, ele tem um tipo de emissão perigosa que é silenciosa, que expõe as pessoas adoecem e muitas vezes não sabem por que estão adoecendo. E tem o seu foco na incineração, né? Então eu acho que é muito complicado quando você tem essa questão da incineração, né? Eu jamais imaginaria você pensar em fazer alguma coisa piloto referente à incineração, porque a incineração não requer nada piloto. Nós já conhecemos profundamente a incineração, a gente sabemos como isso funciona, como esses equipamentos, e para mim é estranho, né, dizer que você vai ter uma planta piloto de incineração para o gerenciamento do resíduo. Para mim isso totalmente vai contra o desenvolvimento sustentável e vai contra todos os princípios de segurança da população e da saúde pública. Esse projeto que deve atender inicialmente ali cerca de 500 moradores e que é um embrião para atender talvez a cidade inteira de Bertioga, caso dê certo realmente. Agora, 8 horas e 26 minutos. Polícia. Vamos ao nosso plantão policial com o nosso comentarista aqui da 9FM, especialista em segurança pública, jornalista e advogado Márcio Harrison. Márcio, bom dia. Qual o seu destaque na manhã desta quarta-feira? Muito bom dia, meu amigo Bruno Gutierrez. Muito bom dia, amigos do Manhã de Notícias da 9FM. E atenção, os policiais do 3º DP, meu amigo Bruno, acabam de identificar os 3 seguranças envolvidos na agressão contra o jovem Lucas Martins de Paula, de apenas 21 anos, que aconteceu no último final de semana, ali na casa noturna Bacará, no bairro do Imbaré, em Santos. Por conta de uma comanda de R$15, esse jovem foi retirado à força da casa, espancado violentamente, jogado no chão, e teve traumatismo craniano, várias fraturas politraumatismos. Ele foi conduzido para a UPA e, devido à gravidade dos ferimentos, conduzido para a Santa Casa, onde está internado na unidade de terapia intensiva, né? Está sedado, inclusive. Detalhe, os policiais do 3º DP de Santos, atenção, Bruno Gutierrez, o delegado Luiz Henrique Ribeiro Artacho, investigador-chefe Adriano Matos, do 3º DP da Ponta da Praia, já identificaram os 3 seguranças apontados aí na agressão. Os 2 seguranças que retiraram o rapaz, bem como o chefe da segurança, que nada fez. Diante disso, o delegado Luiz Henrique Artacho já instaurou inquérito policial. E atenção, meu amigo Bruno, não está descartado uma prisão cautelar em relação aos seguranças. Modalidade ou preventiva, modalidade cautelar, não é isso? E também os policiais estão avaliando essa possibilidade. Então, a qualquer momento, pode o delegado solicitar em juízo a prisão temporária ou até uma prisão preventiva lá na frente. Vamos aguardar o transcorrer deste inquérito policial. Agora, o que chama a atenção, viu, Bruno? Como é que essa casa, há 2 anos funcionando, não tinha sequer alvará de funcionamento? Funcionava a título precário, provisório, apenas para lanches, apenas para refeições, capacidade de 250 pessoas. Também não recai aí a responsabilidade, a administração pública? Vamos aguardar. Agora, uma coisa é importante ressaltar, hein? A responsabilidade é objetiva. Porque quando você contrata um segurança, quando você contrata um prestador de serviço, a responsabilidade é objetiva, independe de dolo ou culpa. O meu amigo Bruno Gutierrez, a casa vai ter que responder. Agora, em relação à agressão, quem irá responder são os agressores, no caso, os seguranças. Do 3º DP de Santos, Márcio Harrison para o Manhã de Notícias da 9FM. Tá aí a participação do Márcio Harrison, nosso especialista aqui em segurança pública, trazendo novidades sobre o caso envolvendo o espancamento do estudante ali de engenharia no Bacará, backstage, na casa ali no Imbaré. Agora, Miguel, que foi até irônico, né? A assessoria jurídica da casa falar que o segurança usou uma força desproporcional
mas que o jovem está em coma, na verdade, porque ele bateu a cabeça quando ele caiu no chão. Ou seja, mas se o segurança não tivesse utilizado força desproporcional, mesmo se fosse por causa disso, se o segurança não tivesse utilizado a força desproporcional, o rapaz não teria batido a cabeça no chão. Eu colocaria de uma forma assim: não existe nenhum segurança que não tenha um corpo avantajado, que não tenha um preparo para essa finalidade, não é? O cidadão desse deve ser lutador de Muay Thai, alguma coisa semelhante, enfim. Aí se depara com um jovem, vamos ver, é bem jovem, em razão de ser um estudante de engenharia. Um rapaz desse, ele não está preparado para o enfrentamento. Existe a discussão, às vezes, no calor do momento, aquela coisa toda. Então termina naquela discussão. Se o cidadão está passando do limite, a obrigação desse segurança, chama a polícia, manda levar, vê o que está acontecendo. Por isso que existe, não é, esses degraus, que seja a polícia, a justiça e assim por diante. O que não pode, como colocou agora há pouco o doutor Hélio aqui, a prefeitura simplesmente achar que não é comigo, aí vem a casa e diz, não, o problema foi do segurança, ou seja, ninguém aqui assume a responsabilidade, né? Está num momento assim, estamos atravessando uma série de situações, não é aqui em Santos, a nível nacional. A gente já viu o que aconteceu com aquela Boate Kiss no Sul, aquela morte de todas aquelas jovens, daquela juventude toda. E ninguém sabe até hoje como é que está aquilo tudo, que na verdade é um tal de recurso aqui, recurso ali, não, já foi determinado, já foi sentenciado, no final a sentença tem grau de recurso. Quer dizer, daqui a pouco você vai cair nas calendas, mais um fato, assim como é as balas perdidas no Rio, tem mais de 50 ou 60 policiais mortos, crianças que recebem uma bala, não é bala perdida, não, ela não é perdida, achou alguém, então deixou de ser perdida. Então você vê crianças, não são jovens, são crianças de 9, 10 anos sendo atingidas porque estavam brincando na porta de casa. Nós estamos vivenciando uma situação nesse momento, que nesse país, em qualquer região, se vai para o norte, nordeste, é o mesmo problema. Nós estamos vivenciando situações que fogem totalmente de um ser humano que pensa na vida, né? Se tira a vida de qualquer cidadão porque não entregou o celular, porque... Então, quando você vê um caso desse, uma casa comercial que tenha que ter, no mínimo, pessoas preparadas para que pudesse fazer esse enfrentamento de situações, gente que não gostou ou do trabalho, ou do serviço, ou da alimentação, ou da bebida, mas não terminar com quase que o rapaz está sofrendo uma morte cerebral, vamos dizer. O rapaz que já se encontra no estado de coma. Agora é incrível que, como disse até o professor Hélio aqui, quando estava falando o jornalista Márcio Harrison, que a Prefeitura de Santos, convenientemente, agora descobre que a casa há 2 anos funciona sem o alvará para a finalidade que ela opera atualmente. Agora, 8h33. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Você está ouvindo a Nova FM. A cidade e suas histórias. Guarujá é uma cidade que já fez parte do território de Santos. O desenvolvimento econômico de Guarujá começou no fim do século XIX, com a criação de uma vila balneária. Foram feitos um hotel, um cassino, moradias e ligações por ferrovia e travessia marítima. Guarujá conseguiu emancipação em 1934. O distrito de Vicente de Carvalho é de 1953, com a ocupação de imigrantes nordestinos. O turismo e a atividade portuária estão entre as bases da economia de Guarujá. A cidade e suas histórias. Fique ligado no Esporte em Destaque aqui na Nova FM, todas as segundas-feiras, das 11 da manhã ao meio-dia, um debate com os principais lances da rodada, do final de semana, do futebol no Brasil e no mundo, o noticiário do Santos, dos clubes da região e dos times da capital. Eu, Alex Frutuoso, vou estar com você todas as segundas-feiras, portanto anote aí na sua agenda, Esporte em Destaque aqui na Nova FM. Você sintoniza ZYU 752 Nova FM, transmitindo em 87.9. Estamos apresentando Manhã de Notícias.
8 horas e 34 minutos, estamos de volta com o Jornal Manhã de Notícias pela Nova FM, aqui você ouve pelo 87.9 para a região ou em qualquer lugar deste mundo pelo nosso site novafmsv.com.br. Você também pode ouvir a Nova pelo seu celular, é só baixar o aplicativo para as plataformas Android e iOS. Você também pode nos assistir na nossa live pelo Facebook, nos siga, o endereço é facebook.com/novafmsv. Além disso, você pode também participar desta edição mandando a sua mensagem via WhatsApp pelo número 13991214342, 13991214342. Mande sua pergunta para os nossos convidados desta quarta-feira, Miguel Pasquarelli Filho, Hélio Lopes e Jeffer Castelo Branco. Agora, 8 horas e 35 minutos. Esporte. Antes de começar o esporte, agradecer aqui o Antônio José Lemos Vasquez, ele que sempre participa conosco aqui do Manhã de Notícias, dando bom dia a todos os participantes. Também um ótimo bom dia ao Antônio José Lemos Vasquez. Falando de um pouco da Copa do Mundo, ontem tivemos a primeira semifinal, a Bélgica enfrentou a França e a Bélgica, ao gosto do Brasil, também está fora da disputa do título, ficará na disputa do terceiro lugar. Foi eliminada pela França com um gol de Umtiti, o zagueiro ali na cobrança de escanteio subiu mais alto que todo mundo e definiu a vitória dos franceses, que chegam à sua terceira final de Copa do Mundo e nos últimos 20 anos vai aí tentar o bicampeonato contra o vencedor do jogo de hoje entre Croácia e Inglaterra, que se enfrentam em Moscou, no estádio da final até, o Luzhniki, a partir das 3 horas da tarde. As finais estão para terceiro lugar da disputa, será no sábado, já a final programada para domingo ao meio-dia, a Copa do Mundo terminando aí. Logo mais teremos então a volta também do Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito ainda sobre essas disputas, tudo mais. O Santos, que tem feito amistosos no México, empatou ontem com o Querétaro. Hoje o Corinthians enfrenta o Cruzeiro em amistosos. Os times já se preparando para essa volta do Campeonato Brasileiro. Agora 8 horas e 36 minutos. E Jeff, na última vez que você e o professor Hélio estiveram aqui, você disse no final do jornal que o caso Roger merecia um programa especialmente para tratar dele. Então vou aproveitar esse nosso segundo bloco para falar muito do caso Roger, que espalhou tanto o HCB quanto o pó da China pela região por mais de 30 anos de contaminação aqui. E esse caso se arrasta durante muito tempo, né? São 11 áreas ainda que foram encontrados resquícios, vestígios desses depósitos de lixo tóxico, ou foram encontradas outras áreas ainda? Então, atualmente existem algumas áreas em Cubatão já descobertas, né? O lixão do Pilões é uma dessas áreas e que absolutamente nada ainda foi feito para recuperar esses resíduos que foram enterrados naquele lixão. Não é só o resíduo da Rod, ali existe uma quantidade de resíduos de outras indústrias, inclusive resíduo municipal, né? Na época era um lixão municipal que depois começou a ser utilizado pelas indústrias, né? Então tá lá, né? Houve uma decisão judicial condenando as empresas por causa dessa poluição, né? E agora a gente espera que o Estado realmente, que a Justiça tome as medidas necessárias para que esse lixão seja eliminado definitivamente. Existe a própria área da fábrica em Cubatão, onde possivelmente existe quase 8.000 toneladas de resíduos enterrados na altura, e nada de efetivo para remover esses resíduos ainda foi feito. Existe lá, como em outras áreas, uma barreira hidráulica, né, filtrando o lençol freático, né, os resíduos que se encontram no lençol freático. Temos na área continental, se eu não me engano, são 6 ou 8 áreas contaminadas ainda pela ROD, algumas em processo de remediação, não de remediação efetiva, mas também utilizando a filtragem do lençol freático. Existem áreas conhecidas, estou dizendo as conhecidas, né? As que já foram descobertas, reveladas, né? Existe em Itanhaém também, no Jardim Gaivota, se eu não me engano, são 4 áreas no caminho do Rio Preto, onde uma delas, que ficava o chamado Sítio do Coca, em processo também de filtragem do lençol freático, né? Existem outras áreas também que foram denunciadas e não foram devidamente investigadas. Uma delas, justamente, é a área da Mata da Velha, que fica ali na área continental.
há denúncias que dão conta de que durante um ano inteirinho, caminhões da Ródia, na década de 80, entrou na Mata da Velha com caminhões carregados de resíduos e saíam vazios. Diariamente, eram produzidas 3 toneladas de resíduo, você multiplica isso por 365 dias, né? E a Mata da Velha está lá, né? A parte dela, se eu não me engano, foi comprada pela Ródia e que requer uma investigação para ver que fim levou esses resíduos que foram depositados na Mata da Velha. Existem outros casos também. Na Rua 1, houve uma casa onde, eu esqueci o nome do proprietário, foi fazer uma reforma da casa, trocar o piso, e quando quebrou o piso da sala, explodiu gases pela casa toda. Quando foram investigar, era resíduos da Ródia, que estava acumulado e que na hora de quebrar desprendeu e poluiu a casa toda, inclusive atingindo alguns familiares que ficaram doentes, né? A Ródia foi lá, saneou o local da casa, mas não foi feita investigação ao redor da casa mais profundamente para ver qual é a extensão real dessa poluição. Temos também a casa da rua, se não me engano, Rua 4, eu não vou falar o nome do ex-proprietário, porque o filho dele faleceu por uma doença que não ficou bem esclarecido, e aí foram investigar, o filho dele tinha uma contaminação por hexaclorobenzeno. Aí ele trabalhava de pedreiro, investigaram várias obras que ele trabalhava, tentando descobrir de onde vinha a origem dessa poluição, e quando foram descobrir, era a própria casa dele que existia quantidades, ou existe ainda, porque nada foi feito para despoluir, quantidades astronômicas de hexaclorobenzeno e pentaclorofenol, o pó da China, né? Então foi investigado isso, infelizmente o filho dele veio a óbito, ele mudou de lá, mas pasmem, ainda moram pessoas nessa casa. Aí você vai conversar com as pessoas que moram na casa, estão totalmente doentes, estão com doenças gravíssimas. Aí você me pergunta, da exposição que ainda estão? Não sei, precisa investigar, precisa retomar essa situação com maior presteza. Por exemplo, a área continental, na década de 90, de 80, foi feito um levantamento das pessoas que moravam ainda ali na área continental, e não eram muitas pessoas, a área continental estava crescendo, né? E nessa pesquisa foi descoberto que quase todas as pessoas que moravam ali tinham hexaclorobenzeno no seu sangue a níveis preocupantes, né? Na ocasião, o governador era o Franco Montoro, um governador ativo, responsável e muito prestativo nesse tipo de situação, montou um grupo de saúde para investigar essa questão da contaminação da Ródia na área continental. Pois bem, saiu esse resultado, que a maioria das pessoas investigadas estavam contaminadas, estavam com seu sangue contaminado, e o sangue é apenas um indicador, né? Normalmente esses produtos vão para a gordura, e na gordura a quantidade é muito maior, né? A pessoa fica intoxicada cronicamente para o resto da sua vida. E aí esse projeto, que foi chamado Projeto Samaritá, teria um desdobramento, que seria: você descobriu que as pessoas estão de fato intoxicadas, como estavam intoxicadas cronicamente, e teria um acompanhamento de saúde dessas pessoas. Porém, o projeto de Samaritá foi abandonado. Ele foi municipalizado, obviamente deveria ser municipalizado, né? E depois foi esquecido, abandonado. Os médicos perderam o apoio, que estavam em Samaritá, não tinham mais apoio logístico nenhum, e acabou abandonando o projeto por inteiro. Hoje, você vê a área continental adensou, é uma região extremamente grande, né? Interessante, está sendo urbanizado, está acontecendo algumas coisas muito interessantes lá. Na ocasião, nesse intermeio, houve até uma sugestão de retirar os moradores de lá, inclusive pelo próprio não era ministro na ocasião, se não me engano, era secretário de Meio Ambiente, né? Esqueci o saudoso secretário, esqueci até o nome dele, um ambientalista muito famoso. Ele esteve na área continental e disse: olha, essa área tem que ser todo mundo removido, e essa área tem que se transformar num polo de estudo, para que isso não aconteça mais em lugar nenhum do Brasil, né? Isso não foi feito, a área foi adensada, foi loteada, vendida, e hoje nós temos com esse problema lá. Se você pega imagens do satélite, existem residências que foram construídas em cima da cava dos antigos lixões, né? Aí você me pergunta, essas pessoas correm risco? O risco corre, e muito risco. Mas elas estão impactadas? Possivelmente. É preciso fazer um estudo, é preciso retomar esse estudo. O que nós pedimos há uns 10 anos atrás no Ministério Público Federal,
uma representação que nós entramos na Justiça Federal e foi acatado, e até hoje existe uma investigação, um inquérito civil aberto sobre isso, é que, bom, já que não se pode fazer nada na área continental referente a proteger as pessoas do contato desses resíduos, então que os responsáveis por essa contaminação que sejam condenados a criar um centro de pesquisa médico e de atendimento na área continental de São Vicente. E que essas pessoas sejam de fato assistidas, que os impactos na saúde delas sejam acompanhados. Nós fizemos um levantamento há uns 8 anos atrás, começamos a fazer, Miguel, Hélio, um levantamento na área continental, pela própria ONG que eu participo. Olha, vamos na rua 1, 2, 3, 4, 5, na época era tudo número de ruas, né? E vamos fazer um levantamento, como é que está a saúde dessas pessoas? E nós fomos na rua 1. Miguel, nós não saímos da rua 1, porque nós percebemos que tinha que ter um levantamento sério, técnico, extremamente competente para avaliar a saúde dessas pessoas. O índice de câncer só nessa rua 1 era assustador. Em todas as residências que nós batemos, Miguel, ou tinha uma pessoa que estava em estado de câncer, ou tinha falecido por câncer, e aí você perguntava, você conhece mais alguém no bairro que possa estar com câncer? Conheço, sim, senhor. Ó, aquele meu vizinho, aquele outro, da outra rua. Aí você ia no outro vizinho, conheço, sim, mais outro da outra rua. Então, existe uma rede de pessoas acometidas por doenças graves lá na área continental que precisa ser investigada e essa responsabilidade precisa ser cobrada. Agora, professor Hélio, a Organização Mundial de Saúde colocou essa questão envolvendo a Ródia como um dos 8 maiores desastres ecológicos do mundo. É incrível que, como o Jefferson citou, não tenha um olhar grande, alto do poder público, das agências fiscalizadoras em cima disso e que se cobre efetivamente da Ródia por todos os danos causados e que ainda vão ser descobertos ao longo desse tempo, como o próprio Jefferson citou. Crianças que nunca viram a Ródia aqui na região ainda sofrem efeitos desse lixo tóxico que foi despejado nessas regiões. Olha, eu vejo aí um grande culpado nessa história toda, que é a nossa justiça. Infelizmente, a gente tem uma série de casos, eu vou citar um aqui que é um absurdo, que foi o caso de Mariana, onde se destruiu uma cidade, morreram quase 20 pessoas e se poluiu praticamente até o Abrolhos, e nada aconteceu. Ainda hoje eu ouvi uma reportagem, o Chico Pinheiro, onde ele falava disso, eu até gravei aqui. E a própria Ministério Público fizeram um acordo, perdoaram as dívidas de milhões. E pior de tudo isso, as pessoas estão largadas. Criaram uma ONG lá, para dizer que existe, né, que está tratando do assunto. Não houve a população, pessoal sem casa, sem nada. É o retrato do descaso. E depois disso, o que você espera de outros casos que estão acontecendo no nosso país? Absolutamente nada. E quem é o responsável por isso? A justiça. A justiça privilegia os poderosos, com grandes grupos de advogados. O caso da Ródia é um caso que começa lá em 1965, quando da construção da Clorogil, aqui no terreno da Carbocloro, em Cubatão. Uma associação com a René Paulin, um grupo francês, estatal, como se fosse uma Petrobras da França, né? E até hoje isso se arrasta sem que absolutamente nada tivesse acontecido. Se limitaram a colocar umas barreiras hidráulicas, só para dizer que está se fazendo alguma coisa, como se estivesse enxugando o gelo, né? Porque aquilo, ao longo desse tempo, ele acaba solubilizando, entrando no lençol freático. Aquilo é retirado, se passa através do filtro de carvão ativo, enfim, se rejeta depois o material novamente no leito. Pior que isso, além de todos esses casos que são diretos, tem um caso indireto, mas que é uma coisa que atinge não só aqueles que estão ali, mas toda a população
aqui de São Vicente. Porque, por exemplo, quando você tem uma rede de abastecimento de água, como a rede da Sabesp, que passa através daquele terreno, que é um local onde você tem falta d'água constante, e quando falta água, você tem pressão negativa nesses dutos, e acaba entrando água subterrânea para dentro desse duto, que a pressão é maior. Quando a água vem, toda essa população toma água contaminada. Ninguém toma providência. Bem, os órgãos ambientais levar a coisa um pouco mais adiante, um envolvimento com a saúde, com os setores de saúde, a vigilância sanitária, né? A própria justiça também, que até hoje, esse pessoal da roda que fizeram isso deveriam estar presos. Se em outro país, estariam presos. Veja, quem fez isso lá em Mariana também estaria preso. É uma tragédia anunciada, todo mundo sabe. Mas, no entanto, a coisa continua sendo empurrada aí para frente. E a gente fica discutindo, dando uma de jus esperneantes, essa que é a verdade, né? E daqui a pouco todo mundo esquece. E eu tenho a sensação mesmo que nós vivemos no Brasil colônia. Isso aqui é uma colônia que agora está mais nítida ainda em função de tudo que está acontecendo, seja na área ambiental, como na própria economia do país, com as nossas riquezas, com tudo, né? Nós estamos sendo assolados por essa falta de gestão também, quer dizer, uma confusão generalizada, um salve-se quem puder. Então, até a questão da roda, que depois montou um incinerador, até por exigência da própria CETEV em 83, 84, quando teve aquele programa de controle ambiental, começou-se o levantamento lá dos problemas da roda em Cubatão, e aí quase na década de 90 se montou lá, enfim, o incinerador, né? Esse incinerador, nós já estivemos discutindo aqui, tinha sério problema. Além de tecnicamente ele em si já ser um problema, ele ainda apresentava problemas operacionais. Sim. Que cada vez mais agravavam a questão das dioxinas e furanos na atmosfera. Você tem uma ideia, veja, qual é o lugar que tem maior índice de câncer nesse país? Rio Grande do Sul. Porque as pessoas fazem churrasquinho todo dia e comem muita carne lá. Então, é um produtor de benzoapereno, dioxinas e furanos. Imagina isso lançado na atmosfera. Aí, voltando aqui, fazendo um link, que já foi dito aqui, vem o IPT e monta uma planta piloto para inglês ver, um cenário só para dar uma satisfação, em Bertioga, e coloca um digestor anaeróbio e um incinerador. Está na cara que ele ia optar pelo incinerador, a gente já sabia isso desde do início desse processo, quando, veja, nem justificativa técnica tem para isso, porque 50% do lixo que nós geramos, ele é um lixo orgânico e, portanto, inadequado para a incineração. E como o Jeffrey disse, veja, da questão de voltar tudo para a própria natureza, o Lavoisier já falou lá atrás, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O incinerador, ele transforma um material em outro. Metais pesados que entraram no incinerador continuam eternamente metais pesados, ele não consegue eliminar. E o orgânico, que não tem essa grau de umidade, acaba se transformando em outros produtos. Aí ainda tem os inorgânicos, tem lá cloro, copinho plástico, saco plástico, tudo isso acaba gerando uma quantidade enorme de dioxina de furano. Aí vem um órgão estadual de porta-voz, certo, desses setores que querem incineração, e vem aqui para dizer que a solução melhor aqui é a incineração, sendo que a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela não coloca a incineração, ela coloca como gerador de energia lá no final, depois de se esgotar todas as outras alternativas. E a reciclagem é a melhor dela. Eu diria que ela está bem afinada com aquilo que Lavoisier disse, que na natureza nada se cria, nada
tudo se transforma. Ela pega o material e transforma em outras coisas que são úteis para a sociedade, além de dar emprego, o que um incinerador, evidentemente, não daria nesse sentido, além de encarecer para as prefeituras, para o Estado, todo esse problema, não só da gestão do resíduo sólido, como também gerar doenças que o Estado depois vai ter que arcar com esse custo. As pessoas não olham um pouquinho, têm uma visão um pouco mais ampla do que é queimar resíduo, né? Queimar resíduo é esse. O ser humano, ele sempre teve uma atração por queimar alguma coisa, né? Eu me lembro, Miguel, Rogério, que aonde tem ali a Light, a antiga Light, né? Que você tem a empresa R-Board, todo o lixo, que era dos ingleses, da R-Board, era o queimado na beira do rio. Não era nem incinerador, era um pocinho de queima que tinha lá. E depois de pôr fogo, eles jogavam todas as cinzas dentro do rio Cubatão. Veja só, antes da captação de água da Sabesp, o que nós não tomamos aí? Quer dizer, isso fica tudo largado, né? E parece que não existe, não está acontecendo absolutamente nada, né? Então, a política ambiental nesse país, ela está largada. A justiça completamente dissociada os peritos, então, nem se falam, né? Então, a gente precisa ter uma transformação, acho que geral, nesse país, para poder colocar ele no eixo. Porque senão nós vamos ficar eternamente indo em rádio, televisão, falando, né? Dando uma de justos esperneados mesmo, e nada acontece. Agora, Miguel, houve também uma ausência no poder público em meados ali na década de 90 pelas invasões que ocorreram naquela região contaminada e não houve nenhuma ação no sentido de conter aquelas pessoas que foram morar naquelas regiões contaminadas. A Prefeitura de São Vicente também pecou bastante nesse sentido. Eu queria fazer apenas assim um retrospecto bem rápido para poder falar sobre esse momento que nós estamos atravessando. Na década de 80, em 85, por aí, 86, quando surgiu o problema Ródia, que a coisa explodiu, eu estava na administração pública e nós não tínhamos alguém gabaritado, capacitado, para que pudesse apresentar, não solução, mas apresentar um acompanhamento de um estudo, etc. Aos poucos, tivemos a sorte de encontrarmos duas pessoas que eu tenho assim até hoje, ficou na minha memória, que já são falecidas, o engenheiro Vital Valejo, que era um engenheiro agrônomo, que abraçou o problema junto comigo e começou a estudar o que estava acontecendo. E de outro lado, o Condema, que era a professora Nadir Sobral. A professora Nadir Sobral é uma pessoa que eu diria nos dias de hoje difícil, é uma agulha no palheiro. Pessoas de uma sensibilidade, de uma honestidade que poucas vezes a gente vê na vida. E a professora Nadir, ela fez um enfrentamento terrível. Fez um enfrentamento. Naquele momento que a gente precisava dessas pessoas, elas me ajudaram muito, no sentido de buscar, através da promotoria pública, que ainda está vivo até hoje, o professor Elias Jacó. Ele foi, assim, um baluarte nessa luta inicial com o problema Ródia, não é? Nós tivemos um estudo, eu li aquele estudo todo, número enorme de páginas, em que dizia da obrigatoriedade, não era só necessidade, mas devia ser obrigação da Ródia de periodicamente fazer uma série de exames médicos, como exemplo o exame de sangue, para ver até que grau nós estávamos atingindo. Naquela oportunidade, é bom que vocês saibam, somente os ouvintes, não existia rede de água no Jardim Rio Branco e toda aquela região. Como eu havia substituído temporariamente o presidente da Codesav, nós fizemos um trabalho junto com a Sabesp, em que nós demos equipamento e mão de obra, a Sabesp deu a parte de canos para que pudéssemos ter uma água razoável para ser atendida. Ou seja, esse pessoal ficou utilizando e ainda utiliza, assim como disse o Castelo, o lençol freático, a água do lençol freático. Porque é normal, mas é uma constante que a gente observa a falta, às vezes, de um fluxo mais forte de água pela Sabesp naquela região. Atualizando,
nós temos graves problemas. Você, Castelo, colocou muito bem a expansão da região. É bom que se diga que aquela expansão se deu por invasão organizada, em que se vendeu os lotes. Era uma bandidagem que estava lá, a prefeitura fechou os olhos, as administrações fecharam os olhos, aquilo foram vendidos os lotes de terreno, e as pessoas, sem saber o que está acontecendo até hoje, continuam a construir sua casinha, a viver naquilo lá. Pior ainda, cria-se, diante desse quadro, a nível nacional, não só em São Vicente, começamos a criar as secretarias do meio ambiente. E o que é que fez a Secretaria do Meio Ambiente da cidade de São Vicente? Nada, absolutamente coisa alguma. Eu nunca vi uma atitude que fosse pública de que o secretário de Meio Ambiente, etc., estaria trabalhando. Cadê a nossa Câmara Municipal? Cadê nossos vereadores? Cadê a Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal? Então, nós começamos a verificar que é um jogo de interesses muito grande. Nós tínhamos, em décadas passadas, pessoas responsáveis, pessoas que assumiam o compromisso e faziam questão de fazer o enfrentamento. Hoje em dia, não. É mais fácil colocar tudo debaixo do tapete e deixarmos a coisa correr frouxa. Eu volto a dizer, nós não temos, nos dias de hoje, qualquer atitude do município, no seu todo, quer legislativo, quer executivo, nós não temos nenhuma atitude de que alguém que estivesse indo lá para fazer no mínimo, o acompanhamento que o Castelo Branco colocou, de mandar fazer pelo menos um exame periódico naquele pessoal, um exame de sangue, para fazer uma avaliação, o que está acontecendo, como estão. Não, pelo contrário, como você colocou, Bruno, se fecham os olhos para as invasões, não é invasão social, não. É invasão de bandidagem que tem lá, que simplesmente ainda vende os lotes de terreno, os coitados vão lá e compram. Eu queria até fazer um adendo aí em relação ao que ele falou, muito bem colocado, Miguel. E eu vou contar aqui uma parte da minha vida profissional que talvez até assuste vocês. Eu era da CETESB, de Cubatão, e eu batia muito nessa questão. E aí eu fui convidado por uma pessoa do próprio município para assumir a Secretaria de Meio Ambiente de Cubatão. A primeira Secretaria de Cubatão de Meio Ambiente. Fiz uma reunião e na reunião eu falei, bom, se eu assumir isso aqui, o primeiro caso que eu vou tratar é a questão da roda. Aí todo mundo, na reunião, não. Aí não. A roda financiou a gasolina da campanha do prefeito de Cubatão. Certo? E aí eu falei, então eu declino, não fico mais aqui, não me interessa esse cargo. E aí eles chamaram uma pessoa que assumiu e começou a sua vida, a sua carreira política lá, Raul Cristiano. E assumiu, porque eu desisti, e ele assumiu como primeiro secretário de Meio Ambiente de Cubatão, e assim nasceu a carreira de Raul Cristiano ali. Certo? Então, é questão de princípios, certo? Eu não poderia aceitar jamais... É questão de caráter. Caráter, princípio, enfim, de formação, de educação familiar. Eu não poderia aceitar e jamais aceitei em toda a minha vida esse tipo de coisa. Isso é apenas um pedaço da minha vida profissional, que eu acho que eu tenho obrigação de escrever um livro de tantos casos como esse que eu estou colocando aqui para vocês. Agora, Jefferson, eu queria até perguntar para você também sobre a questão da estação de espera, aqueles resíduos que foram transportados para Sarzedo, em Minas Gerais, que foi um outro absurdo, né? Além de tudo, transportar isso, causando o risco ali de vazar aquilo, de ocorrer algum acidente, aqueles resíduos tóxicos se espalharem para outras regiões, em vez de ficar concentrado aqui na Baixada Santista, que é o local de origem deles. Você veja bem, a estação de espera ela foi projetada, segundo informações técnicas, né, para durar 5 anos e ter no máximo 5 mil toneladas de resíduo. Hoje ela está com quase 30 anos, com 33 mil toneladas de resíduo. Então, quer dizer, uma coisa que era provisória se tornou definitivamente provisória. É um absurdo total, né? Nas barbas da CETESB isso, né, está ocorrendo.
Esses resíduos já foi tentado enviar para 5 estados diferentes. Até na Bahia, 2.000 quilômetros de distância foi tentado levar. Na Bahia, foi feito um teste de queima. Para você ter uma ideia como as coisas são tão manipuladas, que no primeiro teste de queima já estourou em dioxinas. Fizeram um teste de queima meia boca, porque não fizeram um teste de queima completo como fizeram no estado de São Paulo, onde todos os principais incineradores não conseguiram atingir níveis aceitáveis para destruir o resíduo da roda. É impossível em incineradores modernos de São Paulo incinerar. Agora, imagine na Bahia, né? Aí fizeram lá, aí pegaram uma resolução CONAMA para descartar essa primeira passagem de dioxinas. Gente, essa resolução CONAMA não descarta dioxinas, ela descarta outros padrões, dioxinas não, né? Mostramos para as autoridades da Bahia essa situação e eles cancelaram definitivamente a queima de resíduos na Bahia. Bem, ele já foi para Rio Grande do Sul, já foi para Santa Catarina, para o Paraná, para o Rio de Janeiro, já foi menos resolveu o problema. Na Bahia foram duas vezes. Duas vezes. Não, em Minas Gerais agora quase que vai 2 vezes. Para você ter uma ideia, a Assembleia Legislativa apertou o órgão ambiental de Minas Gerais, que proibiu no ano passado ir resíduo para lá. Porém, as coisas foram se acalmando, por debaixo do pano eles foram liberando de novo a ida de resíduos da Ródia, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais de novo foi em cima do órgão ambiental e agora, esse mês ainda, proibiu definitivamente resíduos da Ródia ir para lá. Bem, sem dizer que esse incinerador de Minas Gerais é um absurdo. É um incinerador de resíduos tóxicos dentro da cidade. Gente, é um absurdo o que acontece, né? E quando eles começaram a enviar os resíduos para Sarzedo em 2015, o próprio secretário de Meio Ambiente da cidade não fazia ideia do que estava sendo enviado para lá. Exatamente. Então, e aí você vai ver, analisar a planta do incinerador, você fala, não, esse incinerador ele não tem capacidade para queimar resíduos da Ródia. Ele não tem fluxo líquido. Os gases é abatido com cal, de um jeito lá que a gente não sabe. Quer dizer, esse cal vai ficar encharcado de dioxinas e furanos e sabe-se lá onde vai parar esse cal. Se não vai parar de novo na Bélgica para tratar chocolate, para fabricar chocolate, como já aconteceu com os resíduos da Solvay, né, da fábrica de cloro e soda aqui de Santo André, né? Que era a antiga Eletrocloro, e que foi Solvay e hoje é da Carbocloro. E que lá se encontra milhares de toneladas de resíduos de cal contaminado com dioxinas enterrados sem solução, Miguel. Sem solução. Agora, uma coisa interessante a tocar, né? Quem é a Ródia hoje? A Ródia hoje é do Grupo Solvay. Quem era a Ródia ontem? E o que se transformou a Ródia, né? A Ródia era do Grupo René Polanc, que foi vendida, foi dissolvida, se criaram Aventes, depois uma empresa 10 vezes menor que a Aventes, francesa, recompra a Aventes. Né? E por que é importante lembrar isso? Que todos esses sucessores e antecessores têm que ser cobrados da responsabilidade. Por quê? Porque quando foi da primeira fusão que extinguiu a Ródia do grupo, que extinguiu o grupo René Polanc e só ficou a marca Ródia, foi feito um acordo, o René Polanc se fundiu com a Rust para formar a Aventes. Nessa formação dessa nova empresa, a Rust foi obrigada a descartar todas as indústrias químicas problemáticas, que nem a Ródia tinha, que nem o grupo René Polanc, porém, no acordo, a Rest assinou que todos os passivos ambientais das químicas, passados e futuros, seriam assumidos pela Aventes. A Ródia não. A Ródia assinou dizendo o seguinte, que todos os passivos passados e futuros só seriam cobertos por 10 anos. E depois não. Então você tirou toda aquela responsabilidade que tinha de cima da Ródia, essas empresas ficaram livres disso, e aí você tem uma empresa que assumiu a Ródia aqui, que talvez não tenha capacidade financeira para fazer tudo isso que nós estamos conversando, que o Miguel colocou, que o Hélio colocou, de suportar a recuperação ambiental e a proteção da saúde pública que é necessário, sobretudo na área continental de São Vicente. Sobretudo. Porque a área de continental de São Vicente, gente, foi extremamente impactada por esses resíduos da Ródia. Então nós temos aqui uma questão jurídica que precisa ser bem pensada. Nós não podemos só ir atrás da Solvay, temos que ir atrás de todas as antecessoras da Ródia, que tem responsabilidade sobre esse passivo. Temos a questão também da
contaminação em si, que a incineração já ficou provado que não resolve, nós precisamos de novas tecnologias. E a CETESB, outro dia numa conversa com o técnico da CETESB, disse que nós estamos pensando na distorção térmica. Aí eu falei para ele, não, a distorção térmica é uma coisa interessante, só que ela sozinha não resolve. Porque a distorção térmica, ela separa o resíduo da areia. Tá, mas o que você vai fazer com o resíduo depois? Tem que ter um destino Você tem que ter um destino. Você precisa de um processo moderno de não combustão, que não utiliza oxigênio, para você dissociar as moléculas e transformar isso em outra coisa. E esse processo já existe, já está em operação em várias partes do mundo. Né? Assim como eles têm capacidade de importar esses monstros para fabricar veneno aqui, eles também têm que importar a tecnologia para remediar, a tecnologia para destruir e livrar. E reparar e livrar a população desse veneno. Então existe um conjunto de situações que precisam ser discutidas, precisam ser repactuadas, para que de fato a gente resolva esse problema da ródia na Baixada Santista, e quem mais sofre com esses impactos é a área continental de São Vicente. É um absurdo continuar fazendo vistas grossas para um caso tão sério na nossa região. Professor Hélio, o senhor gostaria de completar? Eu só queria completar em relação à SOV. A SOV foi a primeira empresa química do mundo, né? Lá onde surgiram os grandes cientistas, eram funcionários da SOV, né? Como a Madame Curie, conselheiros, todos esses grandes químicos trabalhavam na SOV, é a companhia antiga. E ela, num determinado momento, aqui no Rio Grande da Serra, onde ela fica, que hoje é comprada aí pela Roda, ela dispôs o próprio resíduo dela numa montanha de cal, que ela tinha como subproduto cal. Contaminou esse cal. Uma firma do lado, chamada Carbotex, comprou esse cal e ela vendeu esse cal contaminado para a Carbotex. E a Carbotex vendeu isso para Coimbra Frutesp, que usava esse cal para neutralizar a acidez do farelo cítrico, aqueles farelos que eram importados aqui pelo Porto de Santos. E eles começaram a vender o farelo cítrico para a Alemanha. Até que na Alemanha começou, você vê o poder da dioxina, começou a dar dioxinas e furanos no leite das vacas, que era alimento para as vacas leiteiras. E aí o alemão veio fazendo um retrocesso, cruzando essa poluição, e chegou na SOV. Veja. E aí teve todo um processo, teve quase que uma guerra entre Brasil e Alemanha, e eles devolveram todo esse farelo cítrico para o Brasil. Adivinha onde foi parar? O que é, BlaBlaCar? Preciso falar? Liberado para nossas vacas comerem, e nós tomamos esse leite. Então isso é o Brasil. Isso são os nossos agentes ambientais, agentes de saúde, presidente de companhia, secretário de meio ambiente, enfim, tudo isso daí que acatam essa pressão do poder econômico, e quem sofre com isso somos nós, brasileiros, né? Só para aquela pessoa que você esqueceu o nome, era o Carlos Ming. José Lutzenberg. Lutzenberg. Bom, Lutzenberg foi aqui do estado de São Paulo, José Lutzenberg, tá. O Ming foi ministro do meio ambiente. Então, quando você vem aqui para uma instância menor e pega os secretários, sinceramente, com todo respeito, mas a maioria não conhece absolutamente nada. A maioria entra porque acha bonito o cargo, né? E se limitam, essa que é a verdade, para não se expor, a ficar fazendo campanha de distribuir bonezinho, campanha de limpeza de rio, campanha de... Enfim, os problemas ambientais, eles fecham os olhos para isso. Por isso é que a gente tem o que tem aqui. Passa-se 4, 5, 10, 20 anos e ninguém levanta, ninguém impõe uma pressão, né, para se resolver definitivamente isso. Que quando o problema é de grande monta, até a justiça afina. Essa que é a verdade. É assim lá em Mariana, é assim aqui que teve aqui na região do ABC, com a contaminação lá de um grande condomínio, as pessoas chegando até morrer, pessoas lá com explosão, enfim. E a justiça acaba afinando nesses casos, né? Quando o problema é de grande monta, né? Então, essa é a grande realidade que a gente enfrenta e que nada se resolve,
né? Fica se empurrando isso anos e anos. Eu já envelheci, veja, quando brigava aí, vinha aqui, meu cabelo era preto, né? Era um garoto, sem entrada na CETESB, e continuo aqui, né, com vocês aqui, dando uma de Justo esperneado, vou morrer assim, e parece que nada vai ser resolvido. Mas o importante é não parar de lutar. Agora, 9h14. Nos estendemos bastante aqui no horário, mas é porque o tema realmente merece uma atenção especial, até porque vamos sentir os reflexos do que ocorreu na Ródia durante muitos anos ainda, especialmente se as autoridades não derem a devida atenção ao caso. Agradecer primeiro a participação do Miguel Pasquarelli e até uma próxima, Miguel. Muito obrigado, fico feliz por ter sido convidado, estar ao lado aqui do mestre, professor Hélio, doutor Hélio, ao Castelo Branco. Apenas acrescentar, Hélio, nós dois tínhamos cabelo preto e eu ainda tinha um pouco mais de cabelo. E é difícil para a gente que vive o nosso dia a dia na cidade levar-se mais de um quarto de século para voltarmos a discutir o problema da roda. É lamentável, é doloroso isso para nós. Agradecer também ao professor Hélio pela participação. Até uma próxima, professor. Bom, obrigado a todos aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Nova. É um prazer. Espero outras oportunidades estar aqui com vocês. Muito obrigado. Com certeza, e elas haverão de ter. Agradecer também ao Jeffer Castelo Branco pela participação. Até uma próxima, Jeffer. Olha, eu agradeço, só que recuperando um pouco a fala do Miguel, realmente, naquele momento, Miguel, que a gente não conhecia nada, ninguém sabia o que era isso, foi um desafio, né? E realmente tudo que foi feito, e foi muito bem feito naquela época, praticamente foi esquecido e abandonado. É uma pena isso, Miguel. Precisamos realmente de pessoas responsáveis que assumam ao poder público de fato a responsabilidade pela nossa população e façam as coisas que têm que ser feitas. Apenas não ser essas secretarias, apenas troca de favores do partido A para o partido B, mas sim pessoas com competência e conhecimento e que tenham coragem de fazer os enfrentamentos. Perfeito, Miguel. Gente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e um bom dia a todos os ouvintes. E eu espero, até lembrando aqui, que aquela CPI que o deputado João Paulo Rilo quer instalar para debater a questão da CETESB, que também chegue ao caso Roja, porque afinal a CETESB deu uma série aí de licenças envolvendo esse caso, até a licença para o envio dos resíduos para Sarzedo, por exemplo, né? Que foi autorizado pela CETESB, falando que não haveria problema nenhum. Agradecer também ao Neno Alvarez, os trabalhos técnicos, comandando a nave da Nova FM, e principalmente você, ouvinte da Nova FM. Jornal Manhã de Notícias fica por aqui. Nós voltamos a partir de amanhã, às 8 horas da manhã. Siga agora com a nossa programação musical. Um abraço, até lá. Você está ouvindo a Nova FM. Nova FM, de olho no meio ambiente. Você sabia que existem recifes de corais na foz do rio Amazonas? Não? Fica tranquilo, pouca gente sabe. Em 2016, cientistas divulgaram a descoberta de um recife formado principalmente por corais e esponjas. A raridade está onde o rio Amazonas encontra o Oceano Atlântico. O que espantou os cientistas é que pouca luz chega no fundo do mar ali.